Evangelho de João, capítulo 13. Quero ler com você do versículo 1 em diante. Obrigado, Jesus. Diz assim a palavra de Deus. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia, e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: Senhor, nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais está todo limpo, e vocês estão limpos, mas não todos. Glória a Deus. Você pode se assentar, por favor? Ei, Deus é bom. Glória a Deus. Aleluia. Que passagem maravilhosa, né, gente? Meu Deus. Nós estamos começando 2024 com um novo foco aqui na igreja. Com uma nova meta, um novo foco, que foi dado, e nós cremos, pelo Senhor Jesus Cristo. Nós entendemos que 2024 nós deveríamos investir em pessoas. 2024 será um ano de discipular pessoas, de fazermos novos discípulos e de tentar não destruir a igreja, não deixar os painéis cair, não. Brincadeira. Será um ano de nós fazermos novos discípulos. Alguém me perguntou essa semana: pastor, todos que aceitam Jesus se tornam discípulos de Jesus? E a minha resposta para essa pergunta é que o que define um discípulo não é se ele levantou a mão ou se ele confessou com a sua boca apenas. Porém, é o que ele faz após ele levantar as mãos e após ele confessar com a sua boca. O que acontece na vida de uma pessoa depois que ela fala: eu quero Jesus? Levanto as minhas mãos, confesso com a minha boca. O que define um discípulo é o que ele faz após a sua decisão inicial. Porque um discípulo é aquele que faz o que o mestre manda, é aquele que é obediente, aquele que segue o mestre, que copia o seu mestre, que aprende com o seu mestre, que muda a sua vida para agradar o mestre. Você está me entendendo? Amém. Vocês estão acordados hoje? Amém. Todos tomaram café da manhã? Amém. Alegres, felizes? Então você vai me ajudar a pregar hoje. Glória a Deus. Amém. Então a definição de um discípulo, de um verdadeiro discípulo, não pode ser encontrada num evento de emoção. Mas a definição de um discípulo é encontrada numa caminhada de submissão. Você entendeu o que eu falei? Nós não encontramos um discípulo na emoção que dá às vezes quando nós louvamos e cantamos e sentimos a presença de Deus, aí levantamos a mão e falamos: eu te amo, e vou gritar para o mundo ouvir, porque muitas vezes isso é emoção. Mas o que define um verdadeiro discípulo é uma caminhada com Jesus de submissão à vontade de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Então muitos seguiam Jesus, nós vemos isso na Bíblia. Muitos ouviam Jesus, muitos até gostavam de Jesus. A Bíblia diz que multidões seguiam Jesus. Na multiplicação dos pães e dos peixes, haviam ali 5.000 homens, fora mulheres e crianças.
Alguns teólogos estimam mais ou menos 20.000 pessoas sentados ouvindo Jesus pregar por alguns dias, ensinar por alguns dias. Eles gostavam de ouvir a mensagem que saía da boca de Jesus. Eles gostavam de ouvir os ensinamentos que saíam da boca de Jesus. Eles gostavam de comer os pães que foram multiplicados e os peixes que foram multiplicados. Mas no dia de Pentecostes, na descida do Espírito Santo, não havia uma multidão, havia 120. O que aconteceu com a multidão? A multidão seguia para comer o pão. Jesus fala lá em João capítulo 6, que eles seguiam porque eles gostavam dos milagres, eles gostavam do pão, porque o pão saciava a sua fome, o milagre curava a sua enfermidade. Então eles seguiam para receber um emprego, eles seguiam para Jesus abrir as portas, eles seguiam para Jesus restaurar o matrimônio, eles seguiam porque eles sabiam que se viessem para Jesus encontrariam paz, e tudo isso é bom. Mas o problema é que quando não tem cura, quando não tem solução para o seu problema, quando Jesus não abre as portas, quando Jesus não dá um emprego novo, quando a conta bancária está no negativo, quando o banco manda aquele e-mail, sabe aquele e-mail atribulado, aquele e-mail que fala, sua conta entrou em negativo, você já recebeu esse e-mail? A definição do discípulo não é quando as coisas estão boas, quando o milagre está vindo, mas é quando chega aquela mensagem do banco dizendo, a sua conta entrou em negativo. Aí sim você vai ver se você é discípulo de verdade ou não, porque um discípulo de verdade fica esperando o mestre até a descida do Espírito Santo. Aleluia! Então a multidão seguia para comer pão, para verem milagres. João 6 fala, mas os discípulos não seguiam apenas pelos milagres, pelos pães ou pelas curas. Eles seguiam porque eles tiveram uma revelação de quem Jesus era. No próprio capítulo 6 de João, no versículo 68, se puder colocar aí para mim. Pedro diz assim, a multidão começou a deixar Jesus, porque Jesus começou a falar que eles tinham que comer o pão, que era a sua carne, beber o sangue, que era o vinho, que era o seu sangue. E a multidão deixou Jesus, e Jesus perguntou, e vocês, vão me abandonar também? Aí Pedro falou assim, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Então a definição de um discípulo não é apenas aqueles que vêm pelas bênçãos, mas é aqueles que têm a revelação de quem Jesus é. Porque você pode participar de um culto pentecostal, você pode ouvir uma palavra pentecostal, você pode sapatear, você pode gritar, você pode chorar, você pode se ajoelhar, você pode ter tudo isso, mas sem a revelação do mestre, você continua sendo um da multidão. Ei, Jesus, fala Deus. Pedro disse, nós entendemos, nós sabemos que não é pelo pão, não é pelo milagre, nós estamos dispostos a dar a nossa vida por ti. Jesus, eu sei que depois ele negou 3 vezes, mas quando chegou a hora de ser crucificado de cabeça para baixo, ele não negou o mestre. Irmãos, a definição de um discípulo é quando você entende que a sua vida não tem valor, se for preciso gastar a sua vida por ele, nós fazemos de bom grado, porque ele é merecedor, amém? Pedro disse, eu entendo, nós entendemos, Senhor, ninguém mais tem palavras de vida eterna, ninguém mais pode ser chamado santo de Deus, até que a morte nos separe e nós te serviremos. Então um discípulo de verdade é aquele que obedece, não é apenas aquele que se beneficia, aquele que tem benefícios, mas é aquele que obedece. Não é aquele que chora, mas é aquele que obedece. Não é aquele que canta, mas é aquele que obedece. Não é aquele apenas que vem aqui, levanta as mãos, confessa com a boca, mas é aquele que obedece. A obediência é a forma mais elevada de adoração. Peraí, eu vou repetir porque você não entendeu. A obediência é a forma mais elevada de adoração. Se você quer analisar a sua vida e ver se você é um discípulo verdadeiro, comece a analisar se você é um discípulo obediente. Porque a obediência é a melhor e a maior forma de adoração. Isso que define um discípulo. Então, em 2024, o nosso foco é fazer discípulos. Como assim, pastor? Será que nós não estamos, então? Não, nós vamos fazer discípulos que morram para si mesmos. Vamos fazer discípulos que entendam quem Jesus é. Nós queremos fazer discípulos que entendem que só tem vida eterna, palavras de vida eterna na presença daquele que é o dono da vida eterna. Esses são discípulos de verdade. Nós não queremos fazer mais multidões.
Gente, nós fomos movidos por um bom tempo. Não nós aqui da Freedom, Deus nos livre. Mas a igreja de Cristo, a igreja universal, a igreja mundial de Cristo. Hoje toda a igreja é universal e mundial, né? Vamos lá de novo. A igreja de Cristo no mundo todo. Entenderam agora? A igreja de Cristo no mundo todo foi movida por multidões. Porque nós achávamos que as multidões validavam o ministério, ou as multidões validavam a mensagem, mas a verdade é que a multidão vem pela necessidade, o discípulo vem pelo entendimento. Nós não queremos fazer multidões, nós queremos fazer discípulos. Por quê? Porque discípulos entendem quem Ele é e dão a sua vida pela causa de Jesus. Diga amém. Eles ficam em obediência a Jesus. Eu amo essa passagem de 1 Coríntios capítulo 15. Paulo, descrevendo como foi após a ressurreição de Cristo, ele fala assim, que Cristo apareceu para mais de 500 irmãos após ter ressuscitado. Espera aí, entende comigo isso. Após ter ressuscitado, ele apareceu para mais de 500 pessoas. Então eles viram Cristo antes de ser crucificado, eles viram Cristo sendo morto, viram Ele vivo novamente e conversaram com Ele, comeram com Ele, depois da sua ressurreição. Paulo diz que 500 viram Jesus após a sua ressurreição. E eu fico abismado, perplexo, quando eu olho que naquele cenáculo só tinham 120. Como que alguém vê Jesus ressurrecto, vivo novamente? Como que alguém pode tocar em Jesus como Tomé fez e não entender que a maior parte do discipulado é a obediência? Jesus falou assim, vocês vão ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Não saiam de Jerusalém. Obediência. A descida do Espírito Santo não foi para aqueles que viram Jesus vivo novamente. Foi para aqueles que foram obedientes até o fim. Você não entendeu. Peraí, mas você está acordado? Você está acordado comigo? Presta atenção, sabe por que às vezes o Espírito Santo não desce sobre as nossas vidas? Não é porque nós não vemos Jesus, não é porque nós não sentimos Jesus, não é porque nós não ouvimos Ele falar, mas é porque nós não obedecemos aquilo que Ele fala, nós não obedecemos as ordens do Mestre. O Espírito Santo não veio sobre os 500, veio sobre os 120, porque dos 500 só 120 foram obedientes. Jesus. Então o que difere um discípulo da multidão não é se ele vê, aqui todos veem. Não é se ele ouve, todos ouvem. Não é se ele sente, todos sentem. Mas é se ele obedece. Gente, você devia ter dado um glória a Deus agora, um aleluia. Você devia ter pulado, levantado a sua mão. Você não está entendendo. Jesus não quer mais fake. Não é fake news, não. Jesus não quer mais fake discípulos, não. Sabe aqueles discípulos 007? 007? Aqueles que são disfarçados, só se revelam na igreja. Jesus não quer mais destes. Jesus quer discípulos que no trabalho é discípulo, em casa é discípulo, na igreja é discípulo, na escola é discípulo, onde ele passa ele é discípulo, Ei! Deus não está querendo mais 007 não, Deus não quer mais 007, irmão, para de ser! Deus está querendo discípulos de verdade. O que define um discípulo, Lucas capítulo 9, versículo 23, diz assim, Jesus dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. A definição de um discípulo está aqui, Mateus 9, 23, se alguém quiser vir após mim, quem segue é discípulo. Primeira definição, negue-se a si mesmo. O que difere um discípulo para a obediência é quando ele começa a negar os seus próprios desejos, seus próprios prazeres, começa a negar as suas próprias vontades e fala assim, negue-se a si mesmo, dia após dia, e tome a sua cruz e siga-me. É interessante, eu acho que algumas pessoas têm uma versão diferente, eu vou ler para você nessa versão. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, todos os domingos, tome a sua cruz e siga-me. Quem tem uma Bíblia dessa? Tem alguém aí, não? Se você levantar a mão, nós vamos orar por você. Misericórdia. Eu não sei porque que eu coloco esse negócio sempre. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo dia após dia. Todos os dias nós temos que negar a nós mesmos para fazer a vontade do Mestre. Sabe, é interessante porque essa pergunta foi tão genuína naquele discipulado, que foi uma pergunta verdadeira. Pastor, se eu só aceitei Jesus, já me torno discípulo? E na realidade, na teoria, sim. Porque quem aceita verdadeiramente entende que quer servir a Jesus verdadeiramente.
mas na prática se torna mais difícil. Porque na prática nós vemos pessoas levantando as mãos, confessando com a boca, mas quando saem dessas quatro paredes esquecem o que fizeram. Esquecem a confissão, esquecem a sua devoção a Cristo, porque eles sentem, eles se emocionam, eles até ouvem, mas eles não conseguem colocar em prática a obediência. Então diga assim, um discípulo verdadeiro, ele obedece o mestre. E agora nós vamos para João capítulo 13, então. Porque aqui em João capítulo 13, Jesus nos dá uma lição fenomenal do que é o ser um discípulo. João capítulo 13 relata um verdadeiro papel de todo discípulo de Jesus. O verdadeiro papel, se você tirar qualquer coisa fora do discipulado e falar isso não faz parte, isso aqui não pode ser tirado. Revela a cena de Jesus lavando os pés dos seus discípulos. João capítulo 13 nos mostra o verdadeiro papel daqueles que diziam que queriam obedecer Jesus. E ultimamente nós temos visto os discípulos, líderes, pastores, mestres, evangelistas, dando um exemplo que nunca foi dado por Jesus, fazendo coisas que Jesus nunca fez. Sabe por que tem pessoas que são machucadas com a igreja? Porque os pastores, os líderes da igreja, não eram modelo daquilo que Jesus era. Eles eram modelos daquilo que o mundo diz que um líder deve ser. Nós hoje estamos vivendo alguns modelos de esses coaches entrando na igreja, esses modos de liderança, e nós pensamos que tudo que é ensinado lá fora pode ser trazido para dentro da igreja. E aí o que acontece? Nós nos tornamos patrão, nós nos tornamos donos de empresa, mas não nos tornamos pastores. Porque o modelo de liderança deixado por Jesus em João capítulo 13 é um modelo totalmente diferente. É um modelo totalmente diferente. Jesus demonstrou a sua liderança através da humildade, através do serviço e através do exemplo. O capítulo 13 de João é um exemplo maravilhoso daquilo que Deus espera de mim e de você. Daquilo que Deus espera dos seus discípulos. A Bíblia fala que, na verdade, João ele gasta alguns capítulos descrevendo o dia antes da crucificação e a crucificação. E ele começa no capítulo 13 dizendo que antes da ceia da Páscoa, Jesus sabia que a sua hora tinha chegado. Então, nos últimos momentos da sua vida aqui na terra, ele já sabia o que estava para acontecer no outro dia. E ele sabia que a sua hora tinha chegado de passar deste mundo para o Pai. E Jesus pratica um ato inesperado, incomum para qualquer mestre praticar. É interessante que no final do capítulo, do versículo 1, João, no meio deste contexto de serviço, João fala algo inesperado também. Se você ler comigo, João capítulo 13, versículo 1 diz assim: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, aí João escreve isso: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Gente, se eu estivesse escrevendo esse capítulo, eu não colocaria essa frase neste contexto, porque não parece fazer sentido. Ele vai falar de serviço, ele vai falar de humildade, ele vai falar de propósito, e no meio da frase ele fala: mas Jesus amou-os até o fim. Não faz sentido, tá? Parece fora de contexto, não parece? Em meio a uma passagem que fala de liderança através do serviço, ele fala que Jesus fez tudo por amor. E isso tem que trazer uma esperança tão grande para nós. Tem que trazer algo tão bom no nosso coração, porque ele fala assim: mesmo antes da sua morte, Jesus os amou até o fim. E sabe, eu quero parar um pouquinho aqui para lembrar você que Jesus te ama. Não. Ele te ama até o fim. Às vezes nós pensamos que o amor de Deus pode ser aumentado ou diminuído. O amor de Deus não muda. O amor de Deus por você continua sendo o mesmo. E Ele te ama até o fim. Talvez você entrou hoje aqui dizendo: eu vou lá, mas eu não sinto mais o amor de Deus. Irmão, se você não sente ou sente, não muda a realidade que Ele te ama e Ele vai te amar até o fim.
João, no meio de um capítulo, João entendia o coração do mestre. Mais uns versículos adiante fala que ele deitou no peito de Jesus. Em meio a um capítulo de serviço, ele lembra você e a mim que Jesus nos ama e ele vai nos amar até o fim. O amor dele por você não muda de dia a dia. Nós temos uma consciência, um entendimento que se hoje eu for bom, Jesus me ama mais. Se amanhã eu fazer algo errado, Jesus me ama menos. Isso não é bíblico, irmão. Isso não é bíblico. O amor dele é incondicional. Ele te ama independente. Agora, eu não estou falando de intimidade com ele. Eu estou falando de amor. Porque às vezes nós pegamos o amor de Cristo e colocamos como justificativa para nós fazermos coisas erradas. O amor dele continua sendo igual. Eu amo os meus filhos independente se eles fazem bagunça, se eles obedecem ou não. Mas as consequências pela sua desobediência ainda vai cair sobre a cabeça deles. Então João, no meio de um versículo de serviço, ele fala, mas Jesus os amou até o fim. Eu não sei como você entrou hoje aqui, mas eu quero te dizer que Jesus te ama até o fim. No dia que você aceitou Jesus, ele te amava. No dia que você pecou, ele te amou. No dia que você abandonou, ele te ama. E sabe de uma coisa? Até o fim da sua vida, ele vai te amar. Porque o amor dele continua sendo incondicional. Diga amém. João, então, conhecia o coração. E João vai descrever agora um ato de Jesus que pegou todos os discípulos de surpresa. João fala que durante a ceia da Páscoa, Jesus levanta, tira o seu manto, as suas vestes, pega uma toalha, coloca na sua cintura e começa a lavar os pés dos discípulos. Os discípulos ficam chocados, perplexos com este ato de Jesus. E para nós entendermos um pouquinho mais o porquê da sua surpresa, eu quero explicar para você o contexto cultural dessa passagem. As cidades de antigamente eram feitas em meio ao deserto. Então a pessoa podia tomar um banho pela manhã, mas se ela caminhasse nas ruas, os seus pés ficavam muito empoeirados. E era de costume, principalmente da classe mais alta, ter um servo dentro de casa, que quando algum visitante, um convidado entrava dentro da sua casa, ou quando o próprio dono da casa chegasse, esse servo pegava uma bacia, enchia de água e lavava os pés dos convidados. E ele pegava uma toalha e secava os pés dos convidados. Por quê? Os pés dos convidados ou do próprio dono estava sujo pelo percurso do caminho. Essa função era sempre do servo mais inferior da casa. Da pessoa com menos autoridade dentro da sua casa. Daquele escravo que não tinha nenhum valor dentro de casa. E se a família fosse pobre e não tivesse escravos, não tivesse servos, esse papel era dos filhos, do filho menor. E se não tivesse filhos, era da esposa. Mas dentro da cultura grega, judaica ou até da romana, nunca aconteceria de alguém superior lavar os pés de alguém inferior. Era impossível. Era uma questão de honra, era uma questão de autoridade, era uma questão de você entender quem era superior e quem era inferior. Nunca aconteceria de um dono de casa chegar e lavar os pés do seu servo, ou um marido chegar e lavar os pés da esposa, ou o pai lavar os pés dos filhos. Nunca aconteceria, porque era sempre o inferior quem lavava os pés daquele que era superior. Sempre foi desse jeito. Então a surpresa dos discípulos foi que Jesus se levanta na ceia, sem explicação, tira as suas vestes, coloca uma toalha na sua cintura e fala, agora eu vou lavar os pés de vocês. Irmãos, eles tinham visto Jesus curar, eles tinham visto Jesus ressuscitar os mortos, eles tinham visto Jesus fazer todo tipo de milagres e maravilhas. Eles tinham reconhecido que Jesus era Deus. Irmãos, para nós entendermos o contexto, não era apenas um dono de casa, um senhor de escravos.
Ali estava o Deus criador do universo se abaixando, se humilhando para lavar os pés da sua criatura. Ah, Deus. Era o criador do universo, aquele que criou Pedro, Tiago, João, aquele que criou Filipe, Natanael, ele criou todos aqueles, ele criou Judas, e agora o criador do universo se abaixa para lavar os pés dos seus discípulos. Aí você entende a reação deles, você entende a reação de Pedro, mas Jesus queria lhes ensinar uma lição. Qual lição era essa? Nós encontramos essa lição lá em Lucas 22, que fala que no meio da ceia, os discípulos estavam questionando um ao outro quem era o maior deles. No meio da ceia, no último dia de Jesus aqui na terra, quando eles deveriam estar glorificando, adorando, eles estavam se questionando quem era o maior deles. Aí Jesus falou: peraí, eu vou ensinar para vocês quem é o maior. Irmãos, às vezes nós estamos aqui num contexto de culto, onde Jesus se faz presente, onde a presença do Pai é manifesta em nosso meio, e nós estamos aqui pensando quem é maior do que quem. Nós estamos com orgulho, com arrogância nos nossos corações. Nós estamos aqui pensando: mas eu louvava melhor, eu pregava melhor, eu podia fazer isso melhor. Se fosse eu, pastor, eu tinha enchido aquela banheira de uma forma diferente. Se fosse eu, a água ia estar mais limpa, mais pura. Irmãos, e Jesus falou assim: deixa eu mostrar para vocês o que é ser um discípulo de verdade. Porque um discípulo de verdade, ele não na presença do mestre. Ei, Jesus. Às vezes nós temos que largar essa arrogância, esse orgulho que nós temos. Eles estavam dizendo: eu vou ser maior. Olha, quando ele morrer, quando ele for para o céu, eu vou ser o maior, eu vou mandar em vocês. Tá bom? Aí eu imagino o Pedro falando: não, mas eu fui o líder durante 3 anos e meio. Durante 3 anos e meio, eu que mandei aqui, cara, eu que briguei, cortei a orelha de Malco, como assim? Quase fui preso por Jesus. Aí Jesus falou: não, vocês não entenderam nada, peraí, deixa eu ensinar para vocês uma coisa. E Jesus, através de uma lição, um ato destes, começa a ensinar eles sobre humildade. Jesus pega uma bacia com água, uma toalha, e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Irmãos, você já imaginou se Jesus estivesse aqui hoje e ele aparecesse aqui no seu trono de glória, descesse do seu trono, tirasse as suas vestes reais e falasse: eu vou lavar o teu pé? Já parou? Mas Jesus, como assim? Era o que estava acontecendo. Era o que estava acontecendo. Ali estava o verbo, o logos, a palavra, lavando eles com água. A Bíblia fala que nós somos lavados pela água que é a palavra. Ali estava o Criador, aquele que formou os pés deles, aquele que formou o coração, dizendo: eu vou lavar os pés de vocês. A palavra lavando com a palavra. Não, vocês... Ei, Jesus, vocês têm que ler mais Bíblia, gente. O que é isso? Era a palavra lavando eles com a água que é a palavra. O verbo de Deus estava lavando eles com a própria palavra. A palavra, usando a palavra para ensinar os seus discípulos uma lição de humildade, de amor, de serviço, de graça, e dizendo para eles: olha, eu vou fazer isso para que vocês entendam o que é ser um discípulo verdadeiro. Efésios capítulo 5, 25 diz assim: maridos, cada um de vocês ame a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O que Jesus estava falando é: enquanto eu não lavar os pés de vocês e tirar a arrogância, tirar o orgulho, enquanto eu não tirar esse sentimento de ser maior dentro do coração de vocês, vocês continuam sendo impuros, com rugas, com manchas, mas deixa eu me abaixar aqui e lavar vocês com água. Gente do céu.
Ele nos lava com a água, com a palavra. A palavra nos lava diariamente. O sangue de Jesus nos purificou para reconciliação com Deus. A palavra nos purifica para santificação para Deus. E o Espírito nos purifica para relacionamento com Deus. Você entendeu o que eu falei agora? É a palavra que nos purifica. 1 João capítulo 5, versículo 8 diz assim: ali estava a palavra lavando eles com a água. Era 3 que testificam aqui na terra: o sangue, a palavra e o Espírito. E estes 3 são um. E com um simples ato de lavar os pés dos discípulos, Jesus estava ensinando para eles o que era uma verdadeira humildade. Agora Deus abriu meus olhos para algo aqui que eu quero passar para vocês nessa manhã. Que nesse simples ato de lavar os pés dos seus discípulos, Jesus estava expressando a totalidade do seu ministério. Às vezes nós lemos essa passagem, nós pensamos, Jesus se baixou, tirou as suas vestes, se cingiu de uma toalha e lavou os pés dos seus discípulos. Mas no versículo 3, do capítulo 13, a palavra diz que Jesus sabia que o seu tempo estava chegando ao fim, que ele tinha vindo do Pai, cumpriu a sua missão e voltaria para o Pai. Ele veio, cumpriu a sua missão e voltaria para o Pai. E neste ato de lavar os pés, era ele simbolizando a totalidade do seu ministério. Como assim, pastor? É ele vindo, servindo a humanidade e voltando para o Pai. Quando Jesus diz que ele se levanta da ceia, quando a palavra diz que ele se levanta da ceia no versículo 4, quando alguém estava sentado à mesa, sentado na ceia, num lugar de autoridade, ele que dizia como a ceia tinha que acontecer. Então Jesus naquela mesa, ele estava sentado num lugar de autoridade. Ele é quem ditava o que iria acontecer na ceia. Ele estava sentado num lugar de autoridade, de relevância. Mas a Bíblia fala que ele se levantou da ceia. E isso me mostra quando Jesus se levanta do seu trono. Porque um dia ele estava sentado no seu trono celestial, mas ele se levantou do seu trono, da sua posição de autoridade. Ele se levantou do seu trono, retirou a sua honra, retirou a sua majestade, para vir servir uma humanidade que não merecia ser servida. A Bíblia fala que ele levanta da mesa, e ele retira a sua vestimenta. Irmãos, em nenhuma outra passagem da Bíblia vai mostrar Jesus tirando a sua vestimenta, a não ser quando o forçaram a tirar na crucificação. Mas ele se levanta da mesa e ele retira a sua vestimenta. Isso me faz lembrar de Filipenses capítulo 2, que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se levantou do seu trono de majestade, tirou as suas vestes reais, e veio servir uma humanidade que não merecia. Mas a Bíblia fala também que ele se levantou da mesa, tirou as suas vestes e se vestiu com uma toalha. Escute, toalha não são vestes. Ele se vestiu com uma toalha. Essa toalha representava a sua humanidade. Ele tirou as suas vestes da deidade, da sua glória, daquilo que fazia ele ser glorificado constantemente. E se vestiu de uma toalha de humanidade, que não conseguia cobri-lo completamente, porque nem a humanidade pôde esconder a deidade de Cristo. Mas ele se vestiu com simplicidade. Isso é uma figura do ministério de Cristo. Ele abriu mão da sua majestade, se vestiu com simplicidade para servir uma humanidade que não merecia. Ele retira a sua vestimenta. Filipenses capítulo 2 diz assim, que ele estava esvaziando-se a si mesmo, abrindo mão da sua glória, porque ele não tinha por usurpação ser igual a Deus. Ele retira as suas vestes. Um sumo sacerdote na Bíblia só retirava as suas vestes uma vez por ano. Somente quando ele tinha que entrar no lugar santo dos santos. Quando ele tinha que entrar no lugar santíssimo, a Bíblia fala que o sacerdote tirava todo o seu traje sacerdotal. Todas as pedras preciosas eram tiradas. O urim e o tumim eram tirados. Tudo que fazia ele
ser um sumo sacerdote, a sua veste, ele precisava tirar, para que ele pudesse entrar no Santo dos Santos e fazer expiação pelo povo. O que acontecia? Quando ele tirava as suas vestes, ele se vestia de vestes de linho. Tudo tinha que ser de linho. Tinha que ser linho fino. O seu cinto era de linho, o seu vestido era de linho. Ele precisava abrir mão da sua glória de sacerdote para poder fazer remissão de pecados. Ele tirava a sua vestimenta de sacerdote, se vestia com vestimenta simples, humana, para poder entrar na presença de Deus e fazer remissão de pecados. Quando Jesus tira as suas vestimentas naquele dia, ele não estava apenas lavando os pés dos discípulos, ele estava dizendo: eu deixei a minha glória, eu deixei o meu lugar, o meu altar, eu deixei a minha realeza e me vesti com vestes humanas para poder entrar uma vez por todas no Santo dos Santos e pagar pelos teus pecados. Mas sabe de uma coisa? O sacerdote tirava as suas vestes sacerdotais, entrava no Santo dos Santos com vestes de linho, mas quando ele saía, depois de haver feito o sacrifício, ele saía, a Bíblia fala que ele tinha que tirar suas vestes de linho, deixar ela no Santo dos Santos e voltar a vestir as suas vestes sacerdotais. Jesus deixou as suas vestes reais, deixou o seu posto de realeza, se vestiu de humanidade, mas quando ele pagou pelo meu e pelo seu pecado, diz a Bíblia que toda a autoridade foi dada a ele nos céus e na terra e debaixo da terra, para que um dia toda língua confesse e todo joelho se dobre diante do nome de Jesus. Aleluia! Nesse ato de lavar os pés dos seus discípulos, ele estava simbolizando o seu ministério sacerdotal, de tirar-se, despir das suas vestes, entrar no Santo dos Santos, pagar pelos pecados e depois receber de novo a sua realeza. Aleluia! Aleluia! Levítico capítulo 16, você vai ver isso. Então ele tira o seu manto, as suas vestes, e veste toalha, uma toalha. E ele pega aquela bacia de água e começa a lavar os pés dos seus discípulos. E eu acho interessante que a Bíblia fala que ele não pega outra toalha para secar os pés. Ele seca os pés dos discípulos com a toalha que ele vestia. Isso mostra a dependência que nós temos de Cristo. Ele nos lava com a água, ele nos seca com a toalha da sua humanidade. Agora, eu imagino Jesus indo discípulo por discípulo lavando os pés deles. E aqui, eu quero que você imagine essa cena. Quanto mais ele lavava os pés dos discípulos, quanto mais ele secava com a toalha que ele vestia, mais os pés dos discípulos iam sendo limpos, mas aquela toalha ia ficando suja. Cada discípulo que ele lavava os pés deles ficavam limpos, santos, purificados, mas a toalha ia ficando suja. Aquela toalha ia ficando suja. Aquela toalha ia ficando suja. E eu comecei a pensar: Senhor, por que o Senhor não usou outra toalha? Para mostrar a dependência que nós temos de Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, 21 diz assim que Deus estava colocando todos os nossos pecados em Jesus. Abra comigo, 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Enquanto ele purificava os seus discípulos, a sua toalha, a sua humanidade ia ficando cheia de pecado. Naquela cruz, pendurado naquela cruz, ele levou sobre si todos os nossos pecados, meu irmão. A razão do seu pé ser limpo é porque ele levou sobre si toda a sua imundícia. Ei, Deus achou por bem colocar todos os pecados da humanidade em um Cristo que não tinha conhecido o pecado, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ele lava os pés dos discípulos, mas a Bíblia fala que quando ele chegou em Pedro, Pedro falou: não, Senhor, o Senhor não vai lavar meus pés, não. Como assim? O Senhor lava meus pés? Aí Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, se você não deixar eu lavar seus pés, você não tem parte comigo.
Irmãos, para nós sermos discípulos de Jesus, verdadeiros discípulos de Jesus, nós temos que continuamente lavar os nossos pés. Continuamente lavar os nossos pés. Não é vir uma vez a Jesus, levantar a mão e confessar e falar, eu quero, não é isso. Mas é continuamente depender de que Ele lave os nossos pés pela palavra de Deus. Sabe o que vai purificar os seus pés? É a palavra de Deus. Jesus falou assim, vocês não precisam lavar mãos e cabeça, vocês não precisam tomar outro banho. Em outras palavras, vocês já foram lavados pelo sangue. O que vocês precisam é tirar as imundícias, os pecados que o mundo coloca nos seus pés enquanto vocês caminham neste mundo. Enquanto nós vivemos no mundo, enquanto nós caminhamos, algumas impurezas vão começar a sujar os nossos pés, mas nós corremos para a palavra e a palavra nos purifica. Nós temos que depender dele todos os dias, todas as horas. Ele tem que ser o nosso esconderijo diário, o nosso esconderijo contínuo. É ele quem nos purifica pela palavra de Deus. Aí Pedro falou, peraí, Senhor, então se eu não deixar o Senhor lavar meus pés, não tenho parte? Então lava a mão, lava a cabeça, lava tudo que o Senhor quiser. Eu quero fazer, eu quero ter parte contigo. Aí ele falou, você não precisa, Pedro. Vocês já foram limpos. E ele fala uma frase triste no final, mas nem todos estão limpos. Porque você pode estar no meio dos discípulos, mas não está limpo. Você pode estar na igreja todos os domingos, mas não está limpo. A limpeza não depende de estar no meio, depende de ser um dos que obedecem, um dos que entenderam quem Ele é. Ele falou assim, João capítulo 13, quem já se banhou não precisa lavar nada a não ser os pés, pois quanto ao mais está todo limpo, e vocês estão limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que ele disse, nem todos estão limpos. Agora aqui está uma lição para nós discípulos. Jesus começa a lavar os pés dos seus discípulos. E a Bíblia não fala que ele não lavou de Judas. Judas ia sair dessa mesa, ia sair deste lugar, e ia trair Jesus. Mas a Bíblia não fala que ele não lavou de Judas. Ele lavou os pés de Judas sabendo que Judas ia traí-lo. Ele se humilhou diante de Judas sabendo que Judas ia traí-lo. Irmão, um discípulo não pode ser alguém que faz acepção de pessoas. Eu tenho uma grande convicção que se Judas tivesse arrependido, ele seria salvo. Às vezes nós fazemos acepção de pessoas, eu lavo o pé desses, mas não lavo o pé daquele. Eu ando com esse, mas não ando com aquele. Aquele é bom para mim, esse não é. Irmãos, Deus não olhou quem era bom para ele. Na verdade, até Judas teve um propósito. Sabe de uma coisa? Lave os pés de quantos aqueles que Deus colocar nos seus caminhos. Você imaginou o Criador dos céus e da terra se abaixou? Eu imagino que ele deve ter deixado Judas por último. Só para provar o coração de Judas. Ele se abaixou, lavou os pés do traidor e enxugou com aquela toalha os pés do traidor. Isso nos mostra uma humildade, um amor. É por isso que João fala assim, que ele os amou até o fim. Porque Jesus amava até Judas. Às vezes nós queremos tirar o Judas do nosso meio, mas Jesus ama até Judas. O que nós temos que orar, na verdade, é para que Deus salve o Judas. Para que Deus converta Judas. Para que Deus possa lavar Judas. Ele amou até o fim. Mas sabe de uma coisa? Quando ele termina de lavar os pés dos discípulos, ele tira a toalha da sua humanidade com todos aqueles pecados. E diz a Bíblia que ele volta para a mesa e coloca as suas vestes. Ele retira a toalha que tinha todos os pecados dos discípulos e se assenta num lugar de autoridade de novo, usando as suas vestes de mestre. Filipenses 2, eu vou terminar com isso, porque hoje eu não quero me alongar. Eu não passei para vocês, eu acho, né? Filipenses 2, 8, a partir do 5, melhor. Tenho entre vocês o mesmo pensar de Jesus Cristo, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que devia ser retido a qualquer custo. Pelo contrário,
ele esvaziou-se, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele se levanta da mesa, tira suas vestes, se veste de humanidade, abre mão da sua autoridade e se veste de humanidade. E ele leva sobre si o pecado de toda a humanidade. Mas um dia, ele deixou aquele corpo de pecado do lado, vestiu as suas vestes de novo e voltou para a mesa em sua posição de autoridade. E isso tem que definir um discípulo de Jesus. Alguém que entende que é melhor você descer da mesa, do lugar da autoridade, e servir outros, do que se sentar na mesa sozinho. Se Deus não tivesse feito isso, se Jesus não tivesse deixado a sua glória, ele estaria na glória com os anjos, mas não teria humanos lá, não teria seres humanos. Ele preferiu se humilhar, servir outros, para que quando ele voltasse para se assentar no seu trono, ele não estivesse sozinho. Discípulos verdadeiros de Jesus entendem que a nossa caminhada não é andarmos sós. Não é eu e mais eu e só eu. Sou eu e outros que formamos o corpo de Cristo. E às vezes nós precisamos desses ensinamentos, como João capítulo 13, para entendermos que se o nosso mestre se humilhou, se ele se rebaixou e tomou a forma humana e a forma de servo e morreu uma morte de cruz, nós precisamos morrer para nós mesmos, para servirmos uns aos outros. A arrogância não pertence aos discípulos. Orgulho não pertence aos discípulos. Os discípulos de Jesus têm que ser cópias de Jesus. E Jesus não mostrou nada mais do que humildade, serviço. Irmão, às vezes eu fico olhando o que está acontecendo na igreja global. É tantas pessoas querendo se exaltar enquanto o mestre veio se humilhar. São tantas pessoas querendo que o seu nome seja grande, enquanto João Batista falava, importa que ele cresça e eu diminua. São tantas pessoas ensinando discipulado de uma forma errada. Discipulado não é ter posição, discipulado é humilhação. Discipulado é você se rebaixar para servir os outros. Discipulado é você amar os outros independente do que eles fazem. Jesus falou, eu vou ensinar vocês o que é ser um líder, o que é ser um discípulo, o que é ser um discipulador. É você tirar as suas vestes, tirar a sua honra, tirar a sua glória, colocar uma toalha e vir servir o próximo. Isso é discipulado. Coloque-se de pé, por favor. Aí Pedro fala, Senhor, nunca lavarás os meus pés. Como assim o Senhor vai lavar os meus pés? Nunca vou deixar. Porque Pedro queria uma explicação para aquilo que Deus estava fazendo. Pedro queria uma explicação para aquilo que Jesus estava fazendo. Enquanto eu não entender o que o Senhor está fazendo, eu não vou obedecer. Sabe que às vezes nós somos assim também? Nós queremos uma explicação, entender o que Deus está fazendo, para depois nós obedecermos. Irmãos, você não precisa explicação, você não precisa entender, você precisa confiar. Discípulo não precisa, mas pastor, eu não entendo, não precisa entender, ele nunca falou, eu vou te dar entendimento. O que Pedro não entendia ainda é que sem fé é impossível agradar a Deus. Ele falou, enquanto eu não entender o que o Senhor está fazendo, eu não vou poder deixar o Senhor lavar meus pés. Aí Jesus falou, o que eu faço agora você não vai entender, mas um dia você entenderá. Irmãos, às vezes nós queremos que Jesus apareça e fale para a gente, olha, você tem que fazer isso, isso, por causa disso, vai acontecer isso. Enquanto Deus falou, sai da tua terra, do meio da tua parentela para uma terra
que eu vou te mostrar ainda. Você não precisa compreender o agir de Deus, você precisa confiar em Deus, você precisa confiar na pessoa de Jesus. Jesus falou, você não vai entender, mas se você não deixar eu lavar os teus pés, você não terá parte comigo. Porque às vezes o entendimento, a razão, tiram a comunhão com Cristo. Como assim, pastor? Às vezes a nossa busca pela razão tira a comunhão com Cristo. O que agrada a Cristo é a obediência pela fé, não é a obediência pela razão. Porque se eu soubesse que lá na frente vai ficar tudo bem, eu não questionaria, não é? Se eu soubesse que lá na frente, ei, Jesus, Deus está falando, gente. Se eu soubesse que lá na frente ele ia abrir a porta, ele ia solucionar o problema, seria muito fácil obedecer. Mas a fé é aprovada quando eu não entendo, a fé é aprovada quando eu não compreendo as coisas, quando eu não vejo a porta aberta, quando eu não vejo a solução. A minha fé é aprovada quando eu confio na palavra daquele que me ordenou. Aí os discípulos Pedro queria uma explicação. Jesus falou, eu não vou dar explicação, mas você precisa entender que se você não deixar eu lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Ah, Jesus. Ele falou, então, Senhor, se é assim, lava os pés, lava a cabeça, lava a mão, lava tudo, Senhor. Porque o que importa é eu ter comunhão contigo. O que importa é eu ter comunhão contigo. Jesus se levanta da mesa, retira a sua toalha, coloca as suas vestes e volta novamente para o seu posto de autoridade. Versículo 12, ele fala assim: depois de ter lavado os seus pés, Jesus se pôs de novo a sua vestimenta. Voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreenderam o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor e fazem bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns aos outros. Porque eu lhes dei o exemplo, para que como eu fiz, vocês façam também. Ser discípulo de Jesus é seguir o exemplo de Jesus. É lavar os pés. Pastor, nós precisamos fazer isso literalmente? Nós não vemos isso na igreja primitiva. Atos não fala nada sobre a igreja praticar o ato de lavar os pés. Mesmo que simbolicamente nós podemos fazer. Mas o que Jesus estava falando é que vocês precisam aprender a servirem uns aos outros. O evangelho não é individualismo. O evangelho não é egoísmo. O evangelho é uma comunidade apaixonada por Jesus. A igreja é uma comunidade apaixonada por Jesus, que vive juntos para a glória do nome de Jesus. Amém? Eu quero orar com você. Pai, no nome de Jesus, eu quero te pedir, Senhor, que esse ensinamento hoje encontre o coração do teu povo. Senhor, se o nosso mestre, se o Criador dos céus e da terra, tirou as suas vestes e veio lavar os pés dos seus discípulos, quanto mais nós, Senhor. Se Ele humilhou-se a si mesmo, se Ele abriu mão dos seus atributos para se fazer um servo e morrer numa cruz, quanto mais nós, Senhor. Deus nos ensina a ser verdadeiros discípulos. Ensina-nos a sermos verdadeiros discípulos de Jesus. Que não seja apenas da boca para fora, Senhor, que não seja apenas um ato de emoção, mas que seja uma vida de submissão, uma vida de exemplo, Senhor, de amar o próximo como o Senhor nos amou. Deus, nós não queremos uma igreja que tenha multidões, mas uma igreja que tenha os 120 que obedecem e esperam o Espírito Santo. Senhor, nós não queremos uma igreja, Senhor amado, que vem apenas pelos milagres, apenas pelas bênçãos, mas uma igreja que entendeu quem Tu verdadeiramente és. Ah, Senhor, acorda-nos, desperta-nos, Senhor, para o que o Senhor tem nos chamado. Nós não precisamos entender, nós não precisamos compreender, nós precisamos crer na palavra do Senhor, nós precisamos crer que o Senhor está cuidando de tudo e o Senhor sempre tem o melhor para nós. Então capacita-nos para sermos Teus discípulos, Senhor. Capacita-nos, Senhor, para sermos os Teus discípulos, verdadeiros discípulos.
que se humilham, Senhor, para servirem a outros. No poderoso nome de Jesus. Glória a Deus. Enquanto o grupo de louvor vai estar adorando, eu quero convidar você a trazer